palestra sobre essa. E aí eu fui entrar no 23andMe de novo para tirar um print. Então tava lá, Michael Jordan, you have a brother. E eu disse, como assim, you have a brother? Aí eu olhei, saí daqui, vim aqui, you have a brother, e daqui pra cá durou um dia. Até eu ver que o nome aqui era Diego Matos, que é o meu irmão, de fato, meu irmão, né, a pessoa com quem eu convivi a vida inteira. Mas entre eu vir pra cá e vir pra cá, eu fiquei imaginando, assim, muita coisa na minha vida. Assim, nossa, eu vou estar na Fátima Bernardes, sabe aquela coisa, descobri um irmão pela internet, não sei o quê. Isso aqui é o fim do ratinho, né? Todos os testes de DNA do ratinho acabam com isso aqui definitivamente, porque mostra que esse teste é quente. O Diego fez sem falar comigo, o Diego fez outro kit, que é diferente do meu, e disse, ó, por causa desse material genético aqui, ele só pode ser seu irmão. E depois aconteceu a mesma coisa. Meu pai fez o teste e não falou comigo, minha mãe fez o teste e não falou comigo, e o teste disse, olha, esse é o seu pai, por causa não é percentagem, este genoma aqui só pode ser seu pai, e esse genoma aqui só pode ser sua mãe. Então o teste é realmente muito incrível, e isso muda radicalmente como a gente vai ver saúde no futuro. Quanto a gente vai viver, como a gente vai se relacionar, como a gente vai perder peso, como a gente vai ganhar peso, como a gente vai se alimentar e assim por diante. Eu acho que por $150 isso é muito barato. Muito barato. Muito barato. Se vocês querem saber essas informações, eu tenho uma má notícia para vocês, que esse teste não dá mais as informações assim, porque o governo americano, lá, FDA, regula agora. Mas em breve vai voltar a dar. Então, se vocês fizerem o teste, a informação de vocês fica agendada, fica guardada lá, resguardada. E aí, quando eles abrirem de novo, hoje em dia ele só dá meio a árvore genealógica, alguma coisa assim, mas as informações de saúde não dá mais. Mas assim que a FDA desregular, né, tipo, parar de proteger essa informação, a gente vai ter acesso a isso, e isso vai fazer com que a gente tenha uma vida muito diferente. Isso aqui vai estar conectado a todas as outras tecnologias que eu mostrei antes. Então, a minha sugestão é a gente ajustar o radar com relação ao futuro. Eu só mostrei algumas das coisas aqui, até trouxe as mais assim levinhas, porque trazer tecnologia muito disruptiva acaba assustando. Mas quando a gente entende que isso não é mais futuro, isso é presente, esse teste aqui eu fiz em 2012, imagina quanto tempo já faz, né? A gente começa a entender que o futuro vai ser mais incrível ainda. Minha segunda dica é, para viver o futuro que já chegou, a gente tem que vencer o medo. Porque tudo isso, ao mesmo tempo que é excitante, que é maravilhoso, que é sensacional, que empolga, pode também assustar. Para alguns, o carro autônomo é a coisa mais sensacional do mundo. Nossa, que época para se viver. Para outros é, ferrou, por que eu fui viver justo nessa época do carro autônomo? Para alguns é, que sensacional fazer um exame de DNA e saber as possibilidades da minha saúde. Para outros é, eu vou odiar saber as possibilidades da minha saúde. Então as pessoas são diferentes. Ao mesmo tempo que é excitante, é assustador. E aí, eu sugiro que a gente tenha um pouco de coragem para enfrentar esse medo. Porque tecnologia, a definição que eu aprendi de tecnologia é que tudo é tecnologia. A definição é a seguinte, que eu aprendi, que eu concordo e que eu quero dividir com vocês. Se uma coisa é inventada, se uma tecnologia é inventada antes da gente nascer, a gente nem percebe como tecnologia. Porque essa sala está cheia de tecnologia. Cadeira é uma tecnologia. Roupa é uma tecnologia. Par de óculos é uma tecnologia. Mas como foi inventada antes da gente nascer, a gente nem percebe como tecnologia. Mas um dia alguém inventou o par de óculos e disse, gente, olha só, para quem aí tem problema de visão, que coisa sensacional. Né? Só que a gente não percebe isso, porque já estava aí. O filho do meu sócio, Bento, ele perguntou, pai, o que veio antes, o iPad ou o vaso sanitário? Na cabeça do Bento, um iPad e um vaso sanitário tem o mesmo grau de tecnologia, porque ele nasceu e os dois já existiam. O mundo sempre foi assim, né? Sendo que eles têm quase 500 anos de diferença. Mas se eu perguntar para vocês, gente, o que veio antes, o par de óculos ou o sapato? Tipo, o par de óculos ou o terno? Já é difícil, entende? Tipo, porque como tá aí há muito tempo, a cadeira ergométrica ou a borracha, como a gente conhece, assim. Tipo, é difícil pensar, né? A gente fica assim quebrando a cabeça porque já estava lá, não é importante. E a tecnologia, quando é inventada entre os nossos 15 e 35 anos, é cool, revolucionária, tem que ter o 8, né? Para todo mundo ver que eu tô bem, né? E quando a tecnologia é inventada depois que a gente tem 35 anos, começa a ficar assustadora e deve ser regulada.
Então, a ideia de que o que é tecnologia boa e o que é tecnologia ruim depende muito do nosso recorte. Se eu disser borracha não é tecnologia, não é tecnologia, mas borracha é tecnologia, carro é tecnologia ou não é tecnologia? E a tecnologia para quem? A gente pega e dá um monte de iPad na sala de aula e fica dizendo a sala de aula do futuro. E o Bento sabe o que ele enxerga? Uma sala de aula cheia de vaso sanitário. Ela é tecnologia pra gente, pros velhos, mas não pro Bento. Então a gente fica querendo botar tecnologia, mas tecnologia pra quem? E aí, a gente precisa ter coragem para enfrentar isso, porque a tecnologia não vai parar de evoluir, queiram vocês ou não. Ela vai continuar evoluindo, ela sempre evoluiu, vai continuar evoluindo, e a vida terá cada vez mais tecnologia, sim, e o mundo terá cada vez mais tecnologia, sim, e os negócios terão cada vez mais tecnologia, sim. E o medo da tecnologia, a distância da tecnologia nos afasta dela. Então, viver a tecnologia nos aproxima. Por isso, eu aprendi que a gente tem que vencer esse medo, e eu também descobri que coragem não é ausência do medo. Coragem é ter humildade para dizer, estou com medo e vou enfrentar o medo. Quem não tem medo é sem noção. Ah, eu não tenho medo, vou entrar na jaula do leão aqui e vou ver. Aí morre. Ah, não tenho medo, vou pular do 10º andar, morre. Coragem é dizer, eu sou humilde para dizer que estou com medo. Estou aqui com medo, eu vou enfrentar o medo. E aí eu quero contar uma história pessoal sobre coragem que tem a ver com esse mundo todo, tem a ver com a Singularity. Acho que vocês conhecem esse indivíduo aqui. Se vocês não conhecem, por favor, não passem vergonha e não digam nada, porque esse é o maior cientista do mundo, Dr. Stephen Hawking, pessoa mais criativa, genial e imaginativa do planeta. Dr. Stephen Hawking, ele tem essa condição que não permite que ele mova os músculos, né? Ele não consegue mexer, não consegue ter movimento com seus músculos. É muito, muito, muito sutil. Mas o Dr. Stephen Hawking, quando foi a gravidade zero, ele sorriu. Eu fiquei muito bolado com isso. Eu disse, uma pessoa que não consegue mexer os músculos da face sorriu em 0G. Quando eu estava lá na Singularity, dos 80 alunos, que era uma turma muito legal, eles premiaram 4 por causa da sua performance como aluno, eles premiaram 4 com uma viagem a 0G. E eu fui um deles. E aí eu cheguei numa sala, as pessoas disseram, você aqui por ter feito tal coisa, você ganhou uma viagem 0G, parabéns, vá lá no seu e-mail e veja o formulário que você tem que preencher para ir, né, para o que tecnicamente muitos chamam de espaço. Né? Alguns não chamam, vários chamam, vamos considerar aqui que é espaço. E aí eu cheguei lá no meu e-mail e dizia o seguinte, tinha que preencher esse formulário e dizia o seguinte, pessoas com problemas comportamentais, como ansiedade, síndrome do pânico, claustrofobia ou medo de altura, não podem fazer o voo de 0G. E eu vou contar uma coisa que não é segredo de Estado, mas não é uma coisa que eu coloque no outdoor. Assim. Eu sou uma pessoa que tive por muito tempo muitas crises de pânico, tive síndrome do pânico, e síndrome do pânico não é algo que a gente se cura, a gente convive com ela, como se fosse um animal enjaulado, que a gente prende ele na jaula, está tudo bem, ele está ali quietinho, mas qualquer momento ele pode arrebentar a jaula e nos perturbar. Para quem não sabe, síndrome do pânico é considerado por muitos a pior experiência psicológica que um ser humano pode viver, a pior. O que é? É uma súbita sensação de que você vai morrer, uma certeza de que você vai morrer. Então você fica tão ansioso, tão ligado, tão acelerado que você diz, eu vou morrer. O corpo ele entende errado alguma coisa, dá uma tela azul e diz, você vai morrer. E você fica ali sofrendo, mas você está num restaurante, está todo mundo almoçando, e você achando, vou morrer. É uma coisa desesperadora. Se vocês têm, tamo junto, se vocês têm alguém na família que tem, e vocês nunca entenderam, saibam que talvez seja a pior sensação que um ser humano pode ter. Muitos falam isso. E aí, o que eu pensei? Porra, como é que eu vou fazer esse voo enfrentando por 2 horas síndrome do pânico? Não tem como voar, certo? Claro que não, né? Óbvio que não. O que eu fiz? Eu peguei e fiz um Skype com o meu psiquiatra que tinha me dado, né, alta há muito tempo. Eu falei se consegui agendar uma consulta com ele, assim, e aí, Caetano? Ele desesperado, o que houve? E aí, Caetano, tudo bem, tudo bom? Olha só, eu tô aqui na NASA, eu tô fazendo um curso de futuro é porque eu vou a 0G. O cara pensou assim, liberei o cara, dei alta pro cara. Ele tá insolto na sociedade, a culpa é minha, né? Depois de 40 minutos eu explicando o que estava acontecendo, eu disse, pô, cara, eu entendi o que está aí acontecendo, pô, que bom que você me procurou, porque eu realmente acho que se você for a gravidade zero, você terá uma crise de pânico. A minha recomendação, como ser um médico que tratou, que conhece a cabeça muito bem, é não vá. Vai ser tão traumático para você que você não deve ir. E aí quando o seu psiquiatra diz não vá, você não vai, certo? Né? É óbvio, né? Claro que eu fui. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é dizer, eu estou morrendo de medo, mas apesar disso, eu vou ser humilde para dizer, estou com medo e vou enfrentar o medo. E aí eu enfrentei o medo,
E aí uma das coisas que eu fiz foi dividir isso com alguns colegas, né? Eu mais 3 colegas, eu disse, galera, nem sabe, o Titi tem um probleminha na cabeça e vai ter que ir com vocês aí. E eu falei pra galera, contei tudo e tal. E aí uma das pessoas, a Pragna, que é comigo, me deu um testemunho que foi muito legal. Ela disse, Thiago, eu tenho um treinamento de paramédica, meu pai tem pânico. Ou seja, eu sei identificar se você estiver tendo uma crise e eu sei tratar você se você estiver tendo uma crise. Eu disse, porra, por que não falou antes, né? Tipo, sofrendo aqui sozinho. E o mais sensacional é que eu descobri que, depois de tudo que aconteceu, eu descobri que era mentira. Ela só falou pra eu ficar tranquilo, de fato. Funcionou. Bom, moral da história, eu mandei pro meu psiquiatra assinar. Ele disse, cara, esse é o ato mais corajoso que eu tive de todos os meus pacientes na história da minha vida como psiquiatra. Então, foi muito incrível ouvir isso como feedback. Ele disse, é muita coragem que você está fazendo. E aí, eu fui. Só que em vez de mostrar foto, eu vou mostrar vídeo, porque é bem mais legal, né? Dar uma palestra inteira só sobre o que acontece em gravidade zero, porque é um negócio muito diferente. É muito estranho, o corpo se perde todo, mas não é sobre isso que eu vim aqui falar. O que eu vim falar é sobre o que eu aprendi com isso aqui. O que eu aprendi com isso aqui é que se a gente abraça o futuro e se a gente enfrenta os medos, a gente é capaz de chegar no espaço. No meu caso, literalmente, foi o espaço, né? Tipo, tava lá, voando. Mas cada um tem um espaço. Cada um tem o seu sonho, o seu desejo, aquela coisa que a gente divide, talvez, com só as pessoas mais próximas. Às vezes a gente não divide com ninguém, mas a gente sabe o que quer. Só que a gente não consegue fazer isso por medo. A gente sabe que é por medo. E a gente não diz em voz alta, porque é muito duro olhar no espelho e dizer, eu estou morrendo de medo. Mas quando a gente não faz isso, a gente não permite que essas coisas aconteçam. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a humildade para dizer, estou com medo e vou enfrentar o medo. E é isso que eu aprendi com essa história. E para mim, viver o futuro que nos assusta é ter humildade para enfrentar esse medo e começar a abraçar esse futuro no nosso dia a dia. Portanto, eu chego